Você já ouviu falar em part-time e full-time aqui nos Estados Unidos e não entendeu muito bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma forma simples. Quanto ganha, quantas horas ele trabalha, se tem ou não benefícios e, claro, qual a melhor opção para você que está começando aqui nos Estados Unidos. Então, bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andresa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês a diferença entre part-time e full-time aqui nos Estados Unidos. Bora comigo para mais um vídeo? Pessoal, como aí no início vocês viram, eu quero vou tentar explicar para vocês de uma forma simples como funciona essas duas categorias de trabalho aqui nos Estados Unidos, tá? Porque, como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos eles trabalham dessas duas formas, tá? Como part-time e full-time. Então agora a seguir eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho para vocês da diferença de cada uma delas. Então vamos lá. O que é part-time, gente? Part-time, ele é um trabalho de meio período aqui, tá? Então, assim, você trabalha normalmente durante a semana até no máximo 30 horas, tá? Algumas empresas até 35, mas normalmente de 20, 30, até 30 horas o máximo você trabalha por semana nessa categoria de part-time, tá? E claro, você também não passa de 4 a 5 dias por semana ou até menos dias, tá? Então, assim, o part-time é aquele trabalho que normalmente a pessoa que vai optar por continuar nele, né, optar por ele para trabalhar com ele, é normalmente mães que têm filhos ou os pais que precisam ficar com os filhos, né? Estuda, faz alguma outra tarefa, né, que precise de uma liberdade maior de tempo em relação ao trabalho e à vida pessoal, tá? Aqui, normalmente, o part-time, a maioria das empresas, ela começa com part-time, tá? Como se fosse um período de experiência aí do Brasil. Então, você vai ver, né, quando você vier pra cá ou que você tá vivendo aqui, você vai ver que muitos lugares, eles te dão a opção de part-time primeiro. Então, você começa na empresa como part-time e depois de um tempo, você tem a possibilidade de você virar o full-time, que no caso seria como se fosse você tivesse passado da experiência, tá? Então vamos pensar assim, que daí é o período integral de trabalho. Eu vou explicar para vocês mais pra frente, mas eu quero deixar aqui o mais claro e simples para vocês o part-time, tá? Então, normalmente as empresas aqui, não todas, tá? Tem empresas que você começa como full-time, você já entra com o trabalho integral aqui, e outras, mas na experiência nossa, como vocês sabem, a gente faz os vídeos aqui com a experiência nossa, do que a gente viveu, né, eu e o André. Então, eu quero passar para vocês isso. Quando a gente começou aqui o nosso trabalho, a nossa primeira experiência, né, a nossa experiência foi como part-time. Primeiro porque a empresa que contratou a gente, né, que a gente trabalhava, e a gente entrou como part-time. Então, a gente trabalhava nessa empresa de 20 a 25 horas por semana, tá? E não era todos os dias, né? Porque para você fazer esse tanto de horas por semana, eles dividem, né? Às vezes 4 horas num dia, 5 horas no outro, 6 horas. Então depende muito do que a empresa tá precisando e a flexibilidade que você tem também, tá? Então muitas vezes você pode escolher, você tem mais, como fala, mais liberdade para escolher os horários que você faz, né, nessa parte do part-time, tá bom? O que é full-time, gente? Full-time aqui é aquela pessoa que tem o trabalho, vamos colocar, integral, como eu falei pra vocês. Ela trabalha normalmente de 40 horas a mais na semana, tá? Ela tem normalmente uma escala fixa de dias e horários, normalmente, tá? Mas tem empresas, porque assim, onde eu tô trabalhando agora, eu tenho uma escala, no começo dos meus dias, eu não tinha uma escala fixa, tá? Porque os primeiros dias, então, eles vão alternando um pouco. Agora eu tenho uma escala fixa de horários. Aonde o André trabalha, ele não tem essa escala fixa, tá? Então, pra ele, cada semana são horários bem diferentes que ele faz, mas é assim que funciona. Normalmente, você vai ter, às vezes, né, dependendo da empresa, o horário fixo, as 40 horas ou mais por semana, isso realmente você vai ter se você for full time, tá? E claro, você vai ter provavelmente os benefícios que a empresa vai disponibilizar para você, como férias pagas, o auxílio saúde, né, que é o plano médico, como fala,
Gente, esqueci a palavra. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas coisinhas. É o 401k, que é o plano de aposentadoria, que aqui também tem, mas também deixando claro que tem empresas também que podem te dar esses benefícios, você sendo part-time, tá? Mas na nossa experiência aqui, a gente, quando trabalhou como part-time, a gente não tinha esses benefícios, tá bom? Então, claro, outras empresas podem ser que deem esses benefícios, tá? Pra quem é part-time, mas normalmente é quando você é full-time, como eu falei pra vocês, é como se você entrasse na empresa, que nem a última empresa que eu trabalhei, porque eu troquei de empresa, tá? A última empresa que eu trabalhei, eu entrei como part-time, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, 3 a 4 meses como part-time, e logo depois eu já virei full-time da empresa, então eu já fazia mais horas, eu comecei a ter o meu plano de aposentadoria, já tive, no caso aqui, os dias de férias, né, já contabilizando, então eu até peguei, né, esses dias de férias aí que eu tinha, né, que aqui a gente chama de PTO, né, ou mesmo férias remuneradas, então a gente também tem esses benefícios, tá? E claro, tem um plano de saúde também, que você pode optar se você quer fazer pela empresa ou você faz fora, mas esse é um assunto para outro vídeo. Se você quiser esse assunto aí de plano de saúde, como que funciona aqui na parte de quem trabalha, de tudo, põe aí nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo para vocês falando um pouco sobre disso, tá bom? E claro, já aproveitando aqui, se você não é inscrito, vai lá se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E claro, se você tá gostando desse conteúdo, deixa o seu like aí pro YouTube entender que o vídeo é bacana para ir para mais gente, tá? E bora lá continuar. Pessoal, então as diferenças entre essas duas categorias, o part-time e o full-time, tá? A diferença maior entre eles realmente são a quantidade de horas que você trabalha. Então, em relação, normalmente, como eu falei pra vocês, o part-time ele vai trabalhar bem menos horas e o full-time vai trabalhar mais horas, tá? Tem também o part-time, normalmente ele não oferece os benefícios, como eu falei pra vocês. A gente tá falando, como eu deixo bem claro pra vocês, a nossa experiência. Pode ser que alguma empresa que trabalhe com part-time conceda os benefícios, tá, pro empregado, mas a nossa experiência não concedia, tá bom? Normalmente não concede mesmo os benefícios como férias pagas, plano de saúde e aposentadoria, tá bom? Então, assim, a diferença, então, do full-time é essa pro part-time. O full-time, ele já tem esses benefícios que entram pra ele dessa forma e, claro, como eu falei pra vocês, o part-time, ele tem a flexibilidade de horários, de dias, então fica um pouco mais flexível pra pessoa. E o full-time, no caso, ele tem já um compromisso mais sério, né? Horários, não tanta flexibilidade de horários. Então, uma coisinha mais certa aí que a gente tem aqui como a diferença entre eles, tá? Então, as principais diferenças, como eu falei pra vocês, a quantidade de horas, os benefícios, né, que normalmente um tem, o outro não, e claro, a flexibilidade que você tem dos dias trabalhados, das horas trabalhadas, tá bom? Eu tenho aqui, gente, eu fiz uma tabelinha que eu quero mostrar pra vocês sabem, né, gente, que eu gosto muito de ter tudo escritinho, bonitinho. Aí eu coloquei aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar, na verdade, pra vocês, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas se eu conseguir, eu coloco pra vocês aqui na tela essa planilhinha aí que eu fiz aqui pra vocês, mas se não, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Por exemplo, assim, um comparativo eu fiz aqui pra vocês. Por exemplo, horas por semana, o part-time ele vai ter mais ou menos de 20 a 25 horas por semana. Dependendo da empresa, tem algumas empresas que podem dar mais de 30 horas, tá? Depende da empresa, porque assim, onde eu estou trabalhando agora, o meu cargo, no começo eu entrei como part-time, tá? Então eu não sou full-time ainda lá, só que eu comecei fazendo 35 horas, 36 horas e agora já estou fazendo 40 horas, tá? Mas é uma empresa diferente. Essa empresa, ela trabalha dessa forma porque todo mundo que tem a disponibilidade de horários, eles concedem as 40 horas semanais para a pessoa, tá? Então isso é muito bom, porque você entra como part-time, claro, não tem todos os benefícios, né, nesse momento, mas você tem as horas pagas, e que é muito importante, né, gente? Porque quanto mais horas você tem, mais você ganha, porque como
como vocês sabem, aqui você ganha por hora, tá? Aqui você não tem um salário mensal como a gente tem aí no Brasil, tá bom? Então, o part-time ele vai trabalhar mais ou menos isso, o full-time de 40 horas ou mais horas, tá? Depende da empresa, normalmente é 40 horas. Os benefícios, o part-time normalmente não tem benefícios, tá bom? E o full-time, sim, ele tem os benefícios que eu falei pra vocês, tá? A flexibilidade, por exemplo, do part-time é bem alta, então é muita flexibilidade em horários, dias de semana. Então, por isso que eu falei pra vocês que é uma boa pra quem aí às vezes precisa cuidar dos filhos, precisa estudar, ter um outro compromisso além do trabalho, tá? E o full-time ele tem uma baixa flexibilidade, tá bom? Então, realmente é menos flexível. E no caso aqui, como eu coloquei pra vocês, o ideal disso no caso do part-time é para estudantes, para mães, pais que necessitam ter esse período, né? Ou alguém que trabalha em 2 lugares, que precisa, que tem outro compromisso, o part-time seria uma ótima opção. E, claro, full-time para os profissionais fixos, entendeu? Gente que precisa de um trabalho em tempo integral, tá bom? É isso, assim, as diferenças que eu quis trazer para vocês. E eu quero falar um pouquinho para vocês também de qual deles que vale mais a pena, tá? Gente, então qual desses dois mais valem a pena, tá? Eu vou fazer mais ou menos um comparativo baseado na nossa vida aqui, tá bom? Por exemplo, o part-time ele é uma opção, como eu tava dizendo aqui pra vocês desde o começo do vídeo, para pessoas que elas precisam de um tempo livre na agenda delas, tá? Então elas têm um compromisso a mais e elas não podem ficar em tempo integral, né, trabalhando, então ela precisa ter essa flexibilidade de horários. E o part-time ele concede essa flexibilidade de horários, então você trabalha muitas vezes 3, 4 vezes na semana, né? Ou até 5 vezes, dependendo, mas você tem a flexibilidade dos horários, dos dias que você quer trabalhar, para quê? Para poder conciliar com outro compromisso que você tem. Que seja cuidar dos filhos, que seja estudar, que seja trabalhar em outro lugar. O part-time é bacana por isso. Já o full-time é para aquele que tá procurando uma coisa fixa, estabilidade, tá? Algo que a pessoa realmente queira crescer na empresa, queira benefícios, queira estabilidade, como eu falei para vocês, tá? Realmente o trabalho de tempo integral que você vai ter aqui, o trabalho aí que você vai ter a maior quantidade de horas, os benefícios para você e para sua família, tá? Aqui em casa, né, como eu falei pra vocês, eu e o André, a gente já trabalhou, né, e trabalha nessas duas categorias, o part-time e do full-time. Então eu quis fazer esse vídeo pra vocês, porque a gente colocou aí no canal um vídeo falando de trabalhos, oportunidades aqui, né, nos Estados Unidos, no caso em Orlando, e eu quis trazer essa diferença, porque aqui, quando você chegar aqui e tiver, né, que começar a trabalhar, você vai se deparar com isso, né, com as categorias de part-time e full-time, e tem muita empresa, gente, que trabalha começando, tá, com part-time. Então, muita empresa ele coloca como part-time para você ter, tipo, um certo experiência, né, como se fosse os 3 meses de experiência que a gente tem aí no Brasil. Aqui o part-time mais ou menos seria isso, para quem quer se tornar um full-time, né, no futuro aqui. Mas para quem quer só part-time, gente, é só part-time, vai continuar e vida que segue, tá? Então essa é a comparação aí para vocês terem uma base de quem seria indicado escolher o part-time ou o full-time, tá bom? Ah, gente, eu queria deixar uma dica aqui pra vocês, que tem muita gente aqui que concilida, né? Na verdade, tem 2 trabalhos part-times aqui, tá? Então, claro, às vezes com isso ela consegue ter uma renda maior. Então, ela consegue, porque quando você trabalha com part-time, você tem a flexibilidade de horários. Então, você consegue ter 1, 2 ou até 3 trabalhos de uma única vez, tá? Então, você consegue ter uma renda maior, né? Então, você consegue fazer a renda maior, mas também a disponibilidade também tem que ser bem maior, porque você vai estar de 1, 2, 3 trabalhos. Conhecemos pessoas que trabalham em 2 trabalhos. O André mesmo, né, gente, como vocês sabem, ele trabalhava já, né, em 2 empregos. No primeiro trabalho dele, ele começou com part-time em um e conseguiu um outro trabalho part-time em outra empresa. Então, quando a gente trabalhava, eu comecei trabalhando aqui na Marshalls, né, e o André também começou comigo na Marshalls, e depois ele conseguiu a Marshalls e a Primark, tá? Então, ele conciliava os 2, que eram 2 part-times que ele trabalhava, tá? Gente, assim, é bacana você ter, né, eu tô olhando até a listinha aqui pra ver se eu não esqueci nada pra falar pra vocês.
É bacana até você ter que você vai ter uma renda maior, né? E caso você precise disso, você vai ter que ter nesse primeiro momento 2 part-times, porque só sendo part-time, gente, você, é que nem eu tô contando a nossa experiência. Eu e o André, a gente trabalhava com part-time, nós dois, tá? E a gente não conseguia, assim, não vou falar que não conseguia bancar a casa, mas é muito difícil, tá? Normalmente as contas são muito maiores, então quando você é part-time, somente um lugar part-time. Então, por isso que eu falo pra vocês que muita gente aqui tem 2, 3 empregos, às vezes part-time, porque a pessoa prefere às vezes e porque tem uma renda maior a não ser só full-time, tá? Porque às vezes ela trabalha 20 horas num lugar ganhando 15, 20 horas no outro lugar ganhando mais 15 e depois mais, sei lá, 15, 20 horas no outro lugar e ela vai conciliando isso e tendo uma renda um pouco maior, tá bom? E claro, só que o problema disso é que você acaba não tendo os benefícios que você precisa, tá bom? E também, claro, para você financiar uma casa, fazer todo esse processo de compra de casa também, se você precisa comprovação da renda, tudo, o part-time, ele tem um prazo um pouco maior para você estar podendo fazer essa verificação, essa comprovação. Mas isso também é para um outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aí também que a gente faz um vídeo sobre isso também para vocês, tá bom? E claro, já aproveitando, vai lá se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Tem o vídeo lá de trabalho já no canal e claro, deixa o seu like se você tá gostando desse vídeo. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí um pouco para vocês da dúvida, né, do part-time, do full-time e claro, qual a melhor opção para você que tá vindo para cá escolher aqui nos Estados Unidos, ou no caso aqui em Orlando, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!